As doenças cardiovasculares incluem o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que também é conhecido como trombose entre nós, ou a ameaça de trombose, que mais concretamente é chamada de acidente isquémico transitório, e também a chamada doença arterial periférica, na qual as pessoas têm problemas de circulação das pernas que dificultam, por exemplo, a marcha ou o subir escadas. Estas doenças representam a principal causa de morte em Portugal. Atualmente, cerca de 30% das pessoas que morrem em Portugal morrem por causa cardiovascular. Estas doenças são também uma causa frequente de morte em idade prematura, isto é, enquanto ainda estamos em idade produtiva de trabalhar e de contribuir para a economia do nosso país. Elas causam também muito sofrimento e são também responsáveis por um uso importante de recursos económicos da saúde. As doenças cardiovasculares devem-se principalmente à aterosclerose, que é um fenómeno que começa muito cedo na nossa vida. Ele consiste na acumulação de gordura dentro da parede das nossas artérias. Começa muito cedo e evolui muito lentamente, mas progressivamente ao longo dos anos da nossa vida, às vezes ao longo de décadas, até que na altura em que dá as primeiras manifestações clínicas, o primeiro sinal, muitas vezes o processo já está demasiado avançado e entre esses primeiros sinais, os que são mais graves são exatamente os que referi há pouco, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Infelizmente, estas manifestações, por vezes, são logo súbitas, inesperadas e fatais. À volta de um quarto dos infartos agudos do miocárdio apresentam-se com morte súbita e à volta de 15% dos acidentes vasculares cerebrais também não dão tempo para nos queixarmos ou para referirmos a algum sintoma. Também determinam morte súbita. Contudo, a aterosclerose e, consequentemente, as doenças cardiovasculares são largamente evitáveis porque, na sua grande maioria, elas devem-se a condições que nós chamamos fatores de risco, como a tensão arterial alta, o fumar, o não fazer exercício físico, o ter o colesterol elevado e outras que nós podemos tratar, evitar ou até mesmo curar. Na verdade, 90% dos infartos agudos do miocárdio e 90% dos acidentes vasculares cerebrais são totalmente evitáveis. E, portanto, o potencial da prevenção cardiovascular é realmente muito grande. Ora, o colesterol é o que está a acumular-se na parede das artérias, dando origem à chamada lesão aterosclerótica, que é responsável pelas doenças cardiovasculares. E o colesterol chega lá dentro das paredes das artérias por uma de duas razões. Ou porque há muito no sangue, e então é fácil ele começar a infiltrar a parede das artérias, ou então pode não haver muito colesterol no sangue, mas se nós tivermos muitas coisas que ajudam a empurrar o colesterol para dentro das paredes das artérias, então ele pode também acumular-se tão facilmente como aconteceria se ele tivesse, porventura, muito alto no sangue. E as condições que favorecem mesmo a pequenina quantidade de colesterol a se acumular dentro da parede das artérias incluem a tensão alta, o fumar, a diabetes, o não comer fruta e legumes várias vezes ao dia, a falta de exercício físico, o excesso de peso e, por exemplo, até o próprio stress. E, portanto, isto quer dizer que algumas pessoas vão ter problemas cardiovasculares porque têm muito colesterol, mas muitas pessoas têm problemas cardiovasculares com nem por isso muito colesterol. Têm um colesterol relativamente bem. O que têm são as outras coisas todas que ajudam a empurrar esse colesterol para dentro da parede das artérias. Isto também explica porque é que algumas pessoas têm que tomar medicamentos para o colesterol porque têm o colesterol altíssimo, mas muitas pessoas precisam de tomar medicamentos para o colesterol e não o têm muito alto. Não é o colesterol em si
que condiciona o nosso risco de ter um problema cardiovascular, a não ser que ele esteja extremamente alto, é o conjunto de todos os outros fatores de risco que, juntamente com o valor de colesterol que a gente tem, determina se esse risco é alto ou não. E, portanto, pode alguém ter muita necessidade de fazer um medicamento para o colesterol sem ter muito colesterol no sangue, e outra pessoa que tenha mais do que esse alguém, até nem precisar de fazer um medicamento para o colesterol, porque não tem nada a ajudar a empurrar esse colesterol para dentro da parede das artérias. E esta diferença é importante entender-se, porque muitas vezes olhamos para o valor do colesterol apenas sozinho e não entendemos porque é que o médico da nossa vizinha ou do nosso vizinho lhe deu um medicamento para o colesterol quando o dele está bem mais baixo do que o nosso e o nosso médico não deu, e vice-versa. Tem a ver com a necessidade de se tratar o risco de problemas cardiovasculares e não o colesterol em si. Ora bem, falando então do risco de problemas cardiovasculares, qual é o risco da nossa população? Um estudo feito pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, chamado Estudo VIVA, mostrou que à volta de 1/4 dos portugueses em idade adulta têm um alto risco de ter um problema cardiovascular que pode ser fatal nos próximos 10 anos de vida. À volta de 60% dos portugueses encontram-se ali numa zona perigosa, no amarelo, com o que nós chamamos o risco moderado ou médio, e apenas 15% dos portugueses adultos têm um estilo de vida, uma alimentação suficientemente saudáveis para terem baixos níveis dos tais fatores de risco e uma probabilidade baixa de morrer de causa cardiovascular a médio prazo. Ora, os doentes de mais alto risco, aqueles que realmente se têm que preocupar com o colesterol e que devem fazer um medicamento para o colesterol, esteja aonde esteja o seu valor de colesterol no sangue, são as pessoas que já tiveram um susto, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral, os diabéticos, alguns insuficientes renais crónicos também, e os indivíduos que eu chamo de terem a doença dos bocadinhos, não têm muita tensão, nem muito colesterol, nem muita idade, mas têm um bocadinho de excesso de peso, um bocadinho de colesterol, fumam um bocadinho, já têm um bocadinho de idade. Todos estes bocadinhos no seu conjunto acabam por transformar o risco cardiovascular num que é de categoria elevada. Também quem tenha valores extraordinariamente altos de colesterol ou extraordinariamente altos de pressão arterial está em risco alto de ter um problema cardiovascular que lhe pode custar a vida. Quem então deve medir o seu colesterol para saber se também tem um problema desta natureza? Todas as pessoas que já tiveram um problema cardiovascular têm que vigiar periodicamente o seu colesterol. O mesmo acontece com os diabéticos. Todo homem, chegado aos 40 anos de idade, se não fez até essa altura o seu primeiro doseamento de colesterol, está na altura de o fazer. As mulheres com pelo menos 50 anos de idade, ou então, assim que tenham concluído a menopausa, também está na altura de fazerem, se não o fizeram até à altura, o primeiro doseamento de colesterol na sua vida. Igualmente, todas as pessoas que têm na família, familiares que ou morreram cedo de causa cardiovascular, ou então têm condições genéticas que determinam colesterol muito alto, todos os familiares devem fazer, nesse caso, também o doseamento dos seus níveis de colesterol. As pessoas que também tenham pelo menos um fator de risco, ou porque fumam, ou porque têm excesso de peso, ou porque são hipertensos, já têm algo a empurrar o colesterol lá para dentro das artérias, portanto está na altura também saber qual é o seu valor, não vai ele ser alto demais e assim justificar também a medicação. Não esquecer que os medicamentos para o colesterol são muito importantes. Eles não servem para baixar o colesterol, eles servem para prevenir doenças que matam um português a cada 14 minutos. Obrigado pela vossa atenção.